dia, alunos! Estou aqui mais uma vez, professor Rogério, para a nossa aula hoje de Geografia, isso mesmo, Geografia. Vocês aí da sala, da casa de vocês, do quarto, da cozinha, do terraço, da varanda, do quintal, por que não? E eu aqui da nossa sala de aula virtual. E juntos vamos estudar Geografia. Para isso é importante que vocês tenham em mãos lápis, caderno e borracha. Isso nos ajudará na hora de fazermos algumas atividades sobre o conteúdo que estudaremos na aula de hoje. Convido vocês então para irmos para o nosso quadro. E na aula de Geografia de hoje nós iremos estudar sobre a elaboração de legendas. Professor, legenda. Legenda para mim é quando o filme está em outro idioma e lá embaixo aparece o que eles estão falando, só que em português, né, escrito em português. Eles falam no outro idioma e embaixo está escrito em português. É isso? É mais ou menos isso. Porque no filme a ideia é que nós compreendamos aquilo que está sendo dito. E na geografia, essa legenda que nós iremos estudar, a ideia é que a partir daqueles símbolos nós compreendamos o que aquela imagem quer nos dizer. Vamos ver isso melhor no decorrer da aula. A habilidade que nós iremos desenvolver é a de elaborar símbolos e legendas para representar diferentes elementos em representações cartográficas. Elaborar símbolos e legendas para representar diferentes elementos em representações cartográficas. Ok? Nós vamos ver aí quais símbolos e legendas podem nos ajudar a compreender melhor um mapa, né? A compreender melhor a cartografia como um todo, no nosso caso aqui, especificamente, mapas. E quais são os objetivos da nossa aula? O primeiro deles é o de estudar o que são legendas e símbolos nos mapas, tá bom? Nós vamos estudar isso, o que são legendas e símbolos especificamente em mapas. Também nós iremos observar como legendas e símbolos podem nos ajudar a entender os mapas, tá bom? Porque não basta estar lá a legenda e o símbolo. Nós precisamos entender o que aquele símbolo, o que aquela legenda nos quer dizer. E por último, fazer análise de legendas e símbolos em mapas. Depois que nós conseguirmos compreender, nós vamos aí fazer algumas análises de legendas e de símbolos em mapas. Mas antes vamos fazer aqui alguns questionamentos iniciais. O primeiro deles: você sabe o que são legendas de mapas? Olha só, talvez vocês não saibam, né? Eu até permito que vocês não saibam, né? Vocês dizem, não, professor, eu não sei, tudo bem, mas eu acredito que vocês já viram. Talvez até tenham utilizado sem saber. Por quê? Porque na grande maioria, na maioria esmagadora dos mapas, nós vamos encontrar aí legendas, tá bom? E o que é que nós vamos fazer hoje? Vamos ver quais legendas são essas e até fazer a leitura de algumas dessas legendas. Você sabe para que servem as legendas dos mapas? Olha que eu já comecei a falar. As legendas do mapa ou dos mapas, elas servem para nos ajudar a compreender melhor o que aquele mapa quer dizer. Você consegue compreender um mapa através das legendas? Bem, aqui já é um pouco mais complexo, de fato, entender um mapa através da legenda, mas se vocês ainda não conseguem, vamos pelo menos dar os passos iniciais para que vocês consigam ler os mapas através das legendas. Os símbolos dos mapas
sabemos que os mapas são importantes formas de comunicação. A cartografia é o estudo dos mapas. Então, prestem bem atenção, olha só. A cartografia é o estudo dos mapas. Então, quando nós vamos estudar um mapa, nós estamos estudando a cartografia, ok? Sendo assim, os mapas possuem a sua própria linguagem. Isso é importantíssimo sabermos, tá bom? É uma linguagem própria, específica que os mapas possuem, usada para transmitir informações de forma simples, prática e direta, tá bom? Embora o mapa ele tenha a sua própria linguagem, as informações que ele vai nos passar é uma informação numa linguagem simples, direta, tá bom? Objetiva, sem arrudeios, tá certo? Essas linguagens são os símbolos dos mapas. Então a gente consegue compreender o mapa, né? Essa linguagem dos mapas, através dos símbolos que eles trazem. E seus significados estão disponíveis aonde? Aí é onde entra também as legendas. Cada símbolo no mapa, tá bom? O significado desses símbolos vão aparecer aí na legenda, tá bom? Não todos, por quê? Porque há alguns símbolos nos mapas que por si só eles já vão dizer o que ele é. Os que não estiverem lá, obrigatoriamente tem que aparecer aí na legenda. E aí nós temos um exemplo aqui. Qual foi o símbolo utilizado aqui nesse mapa do nosso Brasil? O símbolo utilizado são as cores, perdão, a linguagem utilizada são as cores, tá bom? A linguagem utilizada por esse mapa são as cores. E de cara eu já consigo observar, né, que os estados, além de estarem divididos aí pela linha, né, claro, mas ele também está dividido pelas cores. Cada estado tem uma cor específica. Por exemplo, o estado do Piauí. Onde está o estado do Piauí? O estado do Piauí eu posso olhar aqui, olha. O estado do Piauí está aqui. Essa é uma cor, um rosa salmão, né? Um rosa salmão. Então, eu sei que o estado do Piauí é dessa cor aqui, um rosa salmão. Então, eu posso procurar aqui, mesmo não tendo o nome, eu vou saber onde ele está. Ele está aqui. Vamos aí para o estado do Amazonas. Olha a cor do estado do Amazonas. É um verde, tá bom? Um verde, um verde mais piscina. Então, aqui está o estado do Amazonas. Só eu procurar a cor aqui, pô, sei que o estado do Amazonas é um verde mais piscina, tá certo? Vamos aí para o estado, vamos para o estado, deixa eu ver um estado aqui. Para o estado de Sergipe, eu sei que o estado de Sergipe ele é rosa dessa cor. Qual é o rosa dessa cor? É o rosa dessa cor, esse aqui, o estado de Sergipe está aqui. Então, a legenda vai nos ajudar a entender sempre o mapa, o que o mapa quer dizer. Se eu perguntar para vocês, se vocês fossem dar um título para esse mapa, qual título vocês dariam? Eu vou dizer o título que eu daria. Estados brasileiros. Só isso. Estados brasileiros seria o título que eu daria para esse mapa e a legenda permaneceria a mesma, está perfeita. Diferente de fotografias aéreas e imagens de satélite, os mapas são representações seletivas do espaço. Tá bom? É uma representação seletiva do espaço. Por quê? Porque neles são escolhidas apenas aquelas informações necessárias para o entendimento de determinados aspectos de uma área. Prestem atenção, o mapa ele sempre vai mostrar uma área específica, pode ser o mapa de um bairro, pode ser um mapa de uma cidade, pode ser um mapa de um estado, de um país, como nós vimos do Brasil, tá bom? Mas ele vai ter aí uma seleção de espaço determinada, diferente da imagem de satélite, diferente de uma fotografia, por exemplo. Por exemplo, se eu quero estudar os casos de Covid-19 no estado do Piauí, eu posso utilizar
um mapa do Piauí que contenha símbolos que me indiquem apenas onde houveram casos da doença no estado. Tá bom? Eu quero estudar os casos de Covid-19 no estado do Piauí e aí eu vou estudar isso através de quê? Através de um mapa. Por quê? Porque eu acho que é mais fácil estudar através de um mapa. E o que é que eu teria? Está aqui, olha. Então, mapa dos casos de Covid no estado do Piauí. Tá certo? Claro que esse é um mapa antigo, esse não é um mapa atual. Vamos ver a legenda. O que está de branco, que não é nada, sem registro de caso. Então, nós vemos aqui que nenhum desses das cidades do Piauí, se vocês, porque talvez não dê para vocês verem, mas cada cidade está aqui, olha, dividida, tá certo? Além das cores de algumas, porque a legenda está dizendo que uma cor é para uma coisa, outra cor é para outra coisa. Além dessa divisão, nós temos a divisão aqui na linhazinha, tá certo? De cada cidade, de cada município. Então, sem casos registrados, sem registro de casos confirmados. 0 município. Por quê? Porque não tem nenhum município aqui de branco, tá bom? Amarelo, com casos confirmados, 224 municípios. Então, 224 municípios têm casos confirmados. E aí entra uma questão. Onde tem óbito, né, que são os de vermelho, com casos confirmados e óbitos, 116 municípios. O que é que isso quer dizer? Que tanto o amarelo quanto o vermelho têm casos confirmados, mas só os municípios que estão de vermelho têm óbito. Então, os óbitos são a quantidade total de municípios, porque todos ou estão amarelo ou estão vermelho, menos a quantidade de municípios amarelos, que vai dar um total de 166 municípios com óbitos registrados provocados pela Covid-19, tá certo? Então, a legenda ela vai me ajudar a entender a situação de casos e óbitos da Covid-19 no estado do Piauí. São vários os elementos de um mapa, isto é, aqueles itens e símbolos necessários para que uma mera figura possa ser diferenciada de um verdadeiro mapa. Em geral, os mapas costumam apresentar as seguintes composições: título, orientação, legenda e escala, tá certo? Mas são vários os elementos de um mapa, vários, tá certo? Eu posso ter um mapa onde, por exemplo, eu queira que ele indique os pontos de táxi, né, em Teresina, na cidade de Teresina. Então, eu pego o mapa de Teresina e onde tiver ponto de táxi eu coloco o desenho de um carro ou aquele letreiro que fica lá em cima do táxi, por exemplo, tá certo? Eu quero indicar onde tem hospital, em Teresina, ou onde tem hospital, posto de saúde, centro médico, ambulatório médico. Então, onde tiver dentro do mapa de Teresina, eu vou colocar uma cruz vermelha, por exemplo. Então, esses são outros símbolos, mas em geral o que não pode faltar em um mapa é o título, a orientação, a legenda e a escala, e vamos vê-los agora. Temos aqui os elementos de um mapa, tá bom? O que é que não pode faltar no mapa? O título. Por quê? Porque o título ele vai dizer do que é que o mapa trata, tá certo? Nesse caso aqui, o título é Mapa da Europa. Pronto. Nós temos aqui o mapa da Europa, está aqui o título, tá certo? Ele vai indicar o que está representado no mapa, tá bom? Vai indicar o que está representado no mapa, e nesse mapa está representada aí a Europa. Outra coisa, a orientação. O que é que a orientação vai indicar? Indicar aí os pontos cardeais
ou somente o norte. No caso aqui, nós temos, olha, a rosa dos ventos, tá bom? O que é que a rosa dos ventos vai indicar? Os pontos cardeais, o norte, o sul, o leste e o oeste, tá bom? Bem, os pontos cardeais, né? O Sol, nós sabemos que ele nasce no leste e se põe no oeste. Para eu me orientar, eu olho para o Sol está nascendo de lá, né? Então, eu vou deixar o meu braço direito virado para o Sol, tá bom? Então, o meu nariz vai ser o norte, a minha mão esquerda o oeste e atrás de mim vai ficar o sul, tá bom? Então, o Sol nasce no leste, se põe no oeste. Na frente está o norte e para trás está o sul. Isso se o Sol estiver nascendo a partir da minha direita, tá bom? Essa é a roda dos ventos, tá certo? Claro que a roda dos ventos ele vai apontar também em outros caminhos, mas os principais são esses, os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, tá bom? Então o mapa ele vai ter sempre aí ou uma roda dos ventos ou uma seta indicando o norte, tá bom? Por quê? Porque se indica o norte, eu sei que o norte está para frente quando o Sol estiver nascendo à minha direita. Também nós temos aí a escala, que indica o número de vezes que a realidade foi reproduzida. Por que é importante a escala? Porque nós sabemos que o mapa da Europa, né, se o mapa real da Europa, que aqui é uma representação do território europeu, nós sabemos que o território europeu é infinitamente maior do que isso aqui. Então, a escala ela vai indicar a quantidade de vezes, tá, que o mapa real, né, o desenho real do mapa, ele foi diminuído, vai estar sempre aí na escala. Isso nos ajuda, por exemplo, a calcular a distância exata de um país para o outro, de uma cidade para outra. Como? Através dessa escala, tá bom? E nós temos também aí a legenda, tá certo? A legenda são os sinais ou cores que ajudam a perceber o mapa. Nós vimos as legendas especificamente nos mapas anteriores, tá bom? Aqui, olha, está a Europa, tá bom? A Europa. O que é que tem um amarelo mais claro? Aqui no amarelo mais escuro é porque não dá para vocês verem, mas aqui é a Ásia, tá bom? Que já é outro continente. O continente europeu do amarelo mais claro, o amarelo mais escuro, continente asiático. E essa cor aqui, um salmão, né, uma cor mais salmão, ela vai indicar outro continente, que é o continente africano. Tá bom? Essas informações estão aí na legenda. A escolha dos símbolos cartográficos não são aleatórias, tá bom? Ela obedece a uma lógica previamente sistematizada. Existem 3 tipos principais, né, de símbolos cartográficos, né? 3 tipos principais: o pontual, o linear e o zonal. E nós trouxemos eles aqui, tá certo? Existem 3 tipos principais de símbolos cartográficos. Pontual, tá? Que é aquele que eu indiquei, deu exemplo, por exemplo, dos pontos de táxi, dos centros médicos, né? Hospitais, clínicas, ambulatórios. E aqui tem outros, por exemplo, esse aqui muito usado para quando tem restaurante, esse aqui muito usado para quando tem aí aeroporto, esse aqui quando é parada de ônibus, esse outro aqui para quando é oficina mecânica, mas nós podemos ter vários outros símbolos aí na cartografia em determinados mapas, tá bom? Esses são somente representações. E também tem outros aqui, olha, o triângulo, o círculo, o quadrado, tá certo? Esses são elementos que podem aparecer aí na cartografia, tá bom? Temos também os tipos de símbolos aí lineares, tá bom? Estão aqui, olha, símbolos lineares, linha pontilhada, linha contínua aberta, linha em ondas, tá certo?
nós temos aí uma linha fechada. Nós também temos aí os símbolos zonais, tá bom? Zonais, porque as linhas elas vão ocupar espaços maiores, tá bom? Esses zonais também podem ser representados pelas cores. É importante sabermos disso. Aqui está representados aí por linhas, por pontos. Vamos ver eles melhor, tá bom? Em resumo, né, o símbolo pontual. Os símbolos cartográficos pontuais são utilizados para representar localidades ou elementos cujas áreas totais são muito pequenas. Exemplo, um aeroporto em uma cidade, cidade em um país, tá bom? Pontos de ônibus em um bairro, por exemplo, ou em uma cidade. Linear. Os símbolos lineares são utilizados para representar objetos ou elementos de largura muito pequena, tá bom? Mais grandes em extensão. Exemplos: rodovias, rios e ferrovias. Os lineares, eles são usados principalmente para isso, para representar as rodovias, para representar os rios e para representar aí as ferrovias. E os zonais? Os símbolos zonais são utilizados para representar objetos ou áreas de grande extensão com relação à área representada. Exemplo: reservas florestais, tipos de relevos, tá bom? Campos de cultivo, entre outros. Vamos ver na prática, né? Temos aí, olha, alguns símbolos, tá bom? Símbolos pontuais esses. Aeroporto, porto, indústria, estação de trem. Olha aí os símbolos que aparecem, olha, túnel, linha de alta tensão, ferrovia, posto de combustível, gasoduto, ponte, capital de estado, cidade, vila. Nós temos aí, olha, linear, nós temos fronteira, divisão de estado, limite de município, cerca, rodovia de pista dupla, rodovia de pista única, rodovia de pavimentação, rio perene, córrego, petróleo, escala, restaurante, hospital. Esses aqui já são pontuais também, tá bom? Esses aqui lineares e a partir do petróleo até o hospital pontual, tá certo? E zonal, nós temos aí, olha, Concor, praia, área urbana, campos, pomar, um verde pontilhado, paisagem, floresta, alagado, tá bom? Lago. E aí nós temos outros pontuais, pico, camping, informações, pedágio e museu. E no mapa, como é que isso vai aparecer? Um mapa pontual, por exemplo, onde os símbolos são pontuais, tá? Em sua maioria. Nós temos aí também um linear que divide aí os estados, mas nós temos os pontuais aqui. Eu trouxe aqui representações de aeroportos, tá bom? Quais empresas operam nos aeroportos, né? 3 empresas. O laranja vai ser uma determinada empresa, o azul escuro outra empresa e o azul claro em outra empresa. Isso está aqui na legenda, tá bom? Por exemplo, no estado do Acre só tem 2 empresas. A aqui é laranja e aqui é azul escuro. Aqui é azul claro, ela não opera aqui no estado do Acre, tá certo? No Paraná estão todas, no Mato Grosso estão todas, nas outras todas, aí vão aparecer todas as empresas, tá bom? Perdão, no estado do Piauí só tem a laranja e a azul escura, azul claro, ela não vai aparecer no estado do Piauí, o mesmo vai acontecer aí no estado de Sergipe, no estado de Alagoas, tá certo? No estado do Amapá, do Pará. Bem, então esse é um exemplo de mapa pontual. Vou correr que o nosso tempo dá curto. Exemplo aí de mapa linear. Esse vai representar aí, olha, as principais BRs do Brasil. Além das BRs que estão aqui pelo número, tá bom? E a linha, nós temos PAC em execução, né? Que é uma obra em execução. E aqui a malha atual, tá bom? A malha atual. E por último, nós temos aí um mapa zonal que tem como título Climas Zonais do Brasil.
nós temos eles aqui, e os climas estão divididos por cores, que são as zonas específicas. E agora, lápis, caderno e borracha, vamos fazer algumas atividades, nosso tempo está corrido, vamos fazer essas atividades juntos. Primeira questão: quais são os 3 tipos de símbolos cartográficos que estudamos na aula de hoje? Nós estudamos 3 tipos, acabamos de vê-los aqui, tá certo? São 3 tipos principais. São eles os, vamos para a resposta, pontual, linear e zonal. São os 3 tipos principais de símbolos cartográficos: pontual, linear e zonal. Segunda questão: analise o mapa a seguir e depois indique o tipo de símbolo cartográfico utilizado na legenda. Tá aqui, ó. Esse é um mapa. Qual foi o tipo de símbolo cartográfico utilizado na legenda aqui? O que é que vocês acham? Vamos para a resposta. Foi o tipo linear. Olha, estão vendo aqui várias linhas? Então esse é um mapa com a legenda linear. Terceira questão: avalie a legenda do mapa ao lado e selecione a sequência numerada correspondente. Olha aqui a legenda, tá bom? Temos aqui o mapa. O que é que nós temos aqui? Será que 1 é escala, o 2 é legenda, o 3 é título e o 4 é escala? Ou será que é 1 orientação, 2 legenda, 3 título e 4 escala? Ou será que 1 é título, o 2 é legenda, o 3 é orientação e o 4 é escala? A resposta correta é a letra C. Título, legenda, orientação e escala. Quarta questão: analise a legenda do mapa do Brasil ao lado e responda as questões a seguir. Qual cor corresponde à região nordeste do Brasil? E a cor é a vermelha. Aqui está aparecendo mais um laranja, no computador ficou vermelha. Acho que para vocês vai aparecer vermelho, tá bom? Aqui nessa tela está laranja, mas é vermelho. Qual é a cor e o nome da menor região do Brasil? É a sul, laranja aqui, olha. Acho que para vocês vai aparecer laranja mesmo. E por último, qual é a cor e o nome da única região que não é banhada pelo mar? O mar está aqui, então é a amarela, é a região centro-oeste, ok? Amarela. O que estudamos na aula de hoje? Estudamos as representações cartográficas nos mapas, vimos quais são alguns símbolos cartográficos, analisamos alguns tipos de símbolos cartográficos e fizemos atividades sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de geografia de hoje. Eu, professor Rogério, me diverti muito, gostei demais. Espero que vocês tenham gostado. Tchau para vocês, um abraço.